a dizer não. Parece uma frase tão simples, né, gente? Mas tem muita gente que enfrenta muitas coisas por ter dificuldade em dizer não. Certa vez em um escritório, tinha um cara que ele era muito bom em Excel e ele tinha dificuldade em dizer não. E aí, todo santo dia, os colegas de trabalho iam lá e pediam: tem como você resolver isso aqui pra mim, na planilha Excel e tal? Quando ele via, ele estava parando de fazer o que ele tinha para fazer o trabalho do colega, que ficava andando dentro do escritório, tomando cafezinho, conversando com todo mundo. E isso eram vários colegas que pediam para ele, e ele acabava que não fazia a sua própria função para fazer do outro. E por fim, ele sempre chegava tarde em casa, porque depois ele tinha que fazer o trabalho dele e trabalhar até mais tarde. Certa vez havia uma moça que não conseguia dizer não para os pedidos das amigas, e as amigas se aproveitavam e pediam dinheiro emprestado, e pediam roupa emprestada. Muitas vezes ela se enrolava toda para poder ajudar a amiga, porque ela não conseguia dizer não, e depois ela acabava ficando endividada, porque aquele dinheiro que era para ela resolver uma prioridade dela, ela acabava emprestando para a amiga. Tinha também aquele pai de família que tinha um filho para buscar na escola, tinha um negócio para resolver e chegava atrasado em todos esses compromissos porque não conseguiu dizer não para aquele primo que pediu um favorzinho de última hora. E aí, vocês acham que isso é algo simples ou é algo que pode pesar muito na vida de alguém que tem dificuldades em dizer não? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu sei dizer não com muita facilidade. Mas esse cenário é mais comum do que vocês podem imaginar. Existem muitas pessoas que têm extrema dificuldade em dizer não e elas acabam se enrolando para poder ajudar o outro, para poder ser bonzinho para o outro, deixando as próprias prioridades de lado. E isso é muito triste para a pessoa. Meus queridos amigos, existe uma diferença enorme entre ser bom e ser bonzinho. O bom é aquela pessoa justa, que de repente ela até te diz um não ali naquele momento, porque ela está ocupada, porque ela tem prioridades, mas que ela estuda a possibilidade de talvez te ajudar depois. O bom é aquele que, se ele é bom no Excel, mas se ele está ocupado, a prioridade dele naquele momento é a ocupação dele. E depois, por ele ser bom, ele vai te dar uma mão. Primeiro ele, depois o outro. Já o bonzinho, ele ter esse bloqueio em dizer não, essa dificuldade em dizer não, ele coloca primeiro o outro e depois ele. E é aí onde ele sofre. Porque no fundo ele gostaria de estar priorizando as coisas dele, os sonhos dele, o trabalho dele, o projeto dele. Mas ele para tudo que tem a ver com ele para ser bonzinho para o outro. E existem pessoas que se aproveitam disso. Quando elas percebem que você tem dificuldade em dizer não, elas te sugam até o último ponto. Meu querido amigo que está vendo esse vídeo agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu entendo a sua dificuldade. E sabe por que ela existe? Porque quando você tem dificuldade em dizer não para o mundo lá fora, é porque você também tem dificuldade em dizer sim para o seu mundo aqui dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode curar isso. E quando você curar isso, você vai dizer sim para dentro. E quando for necessário, você vai dizer não para fora, porque você vai aprender a se tornar a sua maior prioridade. Será na sua vida primeiro Deus, depois você e depois o mundo lá fora. Não tenha medo de se tornar a sua maior prioridade. Isso não é ser arrogante.
Isso é ser sábio. E entenda a diferença entre ser bom e ser bonzinho. O bom, ele é justo. Ele é uma pessoa que, na medida do possível, ele faz pelo outro, ele sente prazer nisso. Porém, se isso for passar por cima das suas próprias necessidades do momento, ele diz não, sem peso na consciência. Já o bonzinho, ele sempre passa por cima de si mesmo, ele dorme engasgado, ele se endivida para ajudar o outro. E tá errado, tá errado. Eu sei que parece um assunto tão simples, né? Parece ser sempre fácil dizer não, para nós que temos facilidade em dizer não. Mas eu sei que tem muita gente que sofre com isso. E que, desculpa o termo, come o pão que o diabo amassou, deixando sua vida de lado para atender pedidos e favores para outras pessoas. Esse é o famoso bonzinho, sempre muito sugado, sempre oferecendo toda a sua utilidade para os outros e deixando a sua própria vida de lado. E é para essas pessoas que eu fiz esse vídeo e eu vou dizer para você, isso tem cura. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, tenha uma noite iluminada.